Êxodo capítulo 3, de 1 a 12, diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia, e a sarça não se consumia. Então disse: irei para lá e verei esta maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que voltava para ver, Deus do meio da sarça chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu. E Deus falou: não te chegues para cá. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar onde estás é terra santa. E disse ainda: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés cobriu o rosto porque temeu olhar para Deus. Continuou o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci, a fim de fazê-lo subir a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu, do jebuseu. E tenho ouvido o clamor dos filhos de Israel, que chega até mim, e vejo a opressão com que os egípcios os têm oprimido. Vem, pois, agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tire o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés: quem sou eu? Quem sou eu, Senhor, para ir a Faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? Então lhe disse o Senhor: eu irei contigo, eu estarei com você. E este é o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado os filhos de Israel do Egito, servireis a Deus neste monte. Aquele era um dia comum, um dia em que o sol brilhava e que ele, o homem Moisés, mais uma vez, como nos 40 últimos anos, levava o rebanho do seu sogro Jetro, o sacerdote de Midian, para cuidar. Seria mais um dia em que o cheiro, o odor das cabras se misturava ao cheiro de poeira no nariz de Moisés. Um dia em que o sol, mais uma vez, queimava a sua pele e o calor secava a sua boca. Um dia, ou mais um dia, em que os sons eram comuns, mas naquele dia Moisés viu algo diferente. Uma sarça, um arbusto pequeno, sem folha, uma planta do deserto que pegava fogo, que queimava. O que era muito comum por causa do calor, a autocombustão da sarça. Mas durante alguns minutos uma sarça pegava fogo e o fogo começava do nada e consumia toda a sarça. Mas o que chamou a atenção dos olhos de Moisés foi que aquele pequeno arbusto estava em chamas. E o tempo passou e o arbusto continuava ali. E as chamas não destruíam, não consumiam o arbusto. Então Moisés, maravilhado com aquilo, se aproxima lentamente. E aquele que era um dia comum, com sons comuns, tem introduzido, rasgando o comum, a rotina do dia, a voz dos céus, a voz de Deus, dando início àquela que é a maior história de redenção narrada no Antigo Testamento. Os capítulos 1 e 2 de Êxodo preparavam para este momento, para a narrativa da redenção que Êxodo vai apresentar agora a partir do capítulo 3 até o final do seu
do seu relato. No capítulo 1, somos informados que 70 dos que são descendentes de Jacó descem para o Egito. José está no Egito. E passa o tempo, e morre José, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração. Mas em meio a uma notícia de morte, ou contrastando a uma notícia de morte, os filhos de Israel são fecundos, se multiplicam, se fortalecem, se espalham pela terra, a ponto de, quando um novo faraó surge, um homem que não conhecera José, e nem os feitos deste pelo Egito, se amedronta com o número de escravos hebreus, e quer usar de astúcia para com eles. Multiplica os trabalhos, ordena às parteiras, Sifrá e Puá, que matem os meninos, mas nada disso consegue fazer com que aquele povo pare de crescer. E aí ouvimos hoje pela manhã, através da nossa irmã Priscila, uma meditação no capítulo 2 de Êxodo, quando depois que as parteiras, por temerem a Deus, preservam a vida dos meninos, Joquebede e a sua filha Miriam, e a filha do rei, a filha do faraó, são introduzidas nesta história. E aí 5 mulheres providenciadas por Deus para cuidar daquele que seria o Redentor de Israel. E Moisés é conduzido para a casa do homem que ordenara a sua morte. E ali ele aprende toda a ciência do Egito. E passam 40 anos, quando Moisés mata um egípcio, e no dia seguinte ele quer apaziguar a briga entre 2 hebreus. E uma vez sendo acusado, foge, dentro daquilo que é o grande plano redentivo de Deus, porque mais 40 anos era necessário que se passasse sobre a vida de Moisés e de todo o povo de Israel. E uma nova geração de escravos está ali. E o capítulo 2 termina dizendo que morreu o faraó, mas os filhos de Israel gemiam debaixo da opressão. E por causa do seu gemido eles clamaram, e Deus ouviu o clamor dos filhos de Israel. E aí introduz o capítulo 3, ou aquele que para a gente é o capítulo 3, com Moisés agora com 80 anos. Ainda há vigor neste homem, mas a sua mente está conformada com a calmaria do apacentar as ovelhas do seu sogro. No seu coração não arde mais a chama da liberdade por seu povo. E aí vem Deus e mostra que é nesse momento que quando o homem não pode fazer, que Deus faz no homem e pelo homem. E Deus aparece e chama Moisés. E pensando nesse texto, eu gostaria de meditar com você nessa noite sobre Jesus, o Deus que vê. Porque quem aparece para Moisés é o próprio Jesus. Dá uma olhada aí na sua Bíblia, o capítulo 3, o versículo 2. E o versículo 2 vai dizer: apareceu-lhe o anjo do Senhor. E muito provavelmente aí na sua Bíblia a palavra anjo está com a primeira letra em maiúsculo. É uma indicação daquele que é o tradutor da Bíblia para o português. Lembrando que o Antigo Testamento é escrito em hebraico, uma língua que não tem maiúsculos e nem minúsculos. Mas o tradutor quis mostrar para a gente que aí há uma teofania, ou uma manifestação visível de Deus em pleno Antigo Testamento. Por isso ele coloca com letra maiúscula. Mas como a gente sabe que esse é Jesus? Porque no versículo 14 e 15, quando Moisés pergunta qual é o nome desse Deus, ele vai dizer: o meu nome é Eu Sou. E por 8 vezes no Novo Testamento, mais precisamente no Evangelho de João, Jesus diz que o seu nome é
eu sou. Então o anjo do Senhor, que aparece para Moisés e diz que ele é o eu sou, que ele é Deus, é o Redentor, o verdadeiro Redentor. E aí nós temos uma belíssima lição para a gente, porque Moisés só pode se tornar o Redentor porque ele se encontra com aquele que é o verdadeiro Redentor. E ao longo do Antigo Testamento nós temos vários redentores. Vários redentores. Temos Moisés, que é o homem que vai redimir o povo de Israel. Temos Ciro, que não é um homem temente a Deus, mas é chamado por Deus através do profeta Isaías de meu pastor, o meu Messias, o homem que vai redimir Judá do cativeiro da Babilônia. Temos Zorobabel, que é o homem que vai levar o povo da Babilônia para Judá. Temos Neemias, o escrevente do rei, que vai, por ordem do rei, reconstruir os muros de Jerusalém e proteger o seu povo dos ataques inimigos. Mas todos estes redentores apontavam para um único Redentor. E eles só podiam ser redentores porque eles tiveram um encontro com o verdadeiro Redentor. E Moisés, então, nesse momento, não acha possível mais libertar o seu povo. A chama por liberdade que antes ardera em seu coração havia se apagado. E quando Deus diz, vai, eu te enviarei a Faraó, para que você liberte os filhos de Israel, Moisés diz, quem sou eu? Quem sou eu? Algumas lições para a gente, olhando aí para esse texto. A primeira delas é que esse Deus que vê é o Deus que nos conhece por inteiro. Por algumas vezes Deus revela o seu conhecimento da situação, da vida, do coração do povo aqui nesse texto. Quando Deus aparece para Moisés, ele diz para Moisés o seguinte, eu vi a aflição do meu povo, eu ouvi o seu clamor. E é muito interessante, porque dá uma olhada aí no capítulo 2, versículo 23. O povo de Israel está sofrendo por causa da opressão de Faraó. E aí Moisés registra o seguinte, e por causa da opressão eles clamaram. Mas a quem eles clamaram? A gente logo pensa no seguinte, clamaram a Deus. Mas claro que você observou que nos capítulos 1 e 2 não há muita referência ao nome de Deus. E nem Moisés, no versículo 23, diz que eles clamaram a Deus. O que Moisés diz é que Deus ouviu o clamor desse povo. O que faz muito sentido, porque quando vamos para o capítulo 3, Moisés pergunta para Deus, se o povo disser, me perguntar, que Deus é esse que te enviou? O que eu vou falar? Porque os filhos de Israel já não sabiam mais quem Deus era. E Deus sabia disso. Meu querido, Deus conhece o nosso coração e sabe perfeitamente aquilo que nós sentimos, aquilo que nós pensamos a seu respeito, aquilo que nós sabemos sobre Ele. Deus nos conhece. Mas apesar de nos conhecer e saber que nem sempre a gente está falando com Ele, Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele é cheio de graça e por isso Ele vem salvar o povo. E eu acho muito bonito porque nos versículos 7 e 8 do capítulo 3, Deus diz para Moisés, eu ouvi, eu vi, eu conheço o sofrimento do meu povo, por isso eu desci. Ele não diz, eu ouvi o clamor, eles me pediram, e porque eles me pediram, eu vim. Mas eu vi meu povo chorar, eu ouvi o choro desse povo, e porque eu ouvi o choro deles, eu desci. Muitas vezes, as circunstâncias da vida fazem com que a nossa voz fique muda.
E talvez você já tenha passado por um momento em que você não sabe nem o que pedir a Deus. Você não sabe nem o que falar com Deus. Você não sabe nem o que dizer para Deus. E aí, Deus escuta o nosso silêncio. E Ele continua agindo, porque Ele é Deus. O que eu e você precisamos fazer é confiar, porque Deus é Deus. Deus é Deus. A segunda lição que eu aprendo aqui nesse texto é que esse Deus que conhece é um Deus que age pelo seu povo. Ele não apenas conhece, ele não apenas sabe, ele não apenas vê, ele não apenas ouve, mas o Senhor é o Deus que age. E aí ele vai dizer: por isso eu desci para fazer esse povo subir. E quando eu leio esse texto, eu não consigo deixar de imaginar a ação de Jesus, o Deus que veio, que desceu. Deixa marcado o Êxodo aí, e abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João. O Evangelho de João, capítulo 1. E João começa o seu evangelho dizendo: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, o Deus que está lá nos céus. Mas olha aí para o versículo 14. Quando o nosso irmão João vai falar do Deus que está nos céus, mas o Deus que desce à terra para se envolver, para se relacionar com homens pecadores. E aí João nos diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Para se relacionar comigo e com você, Deus não nos divinizou, Deus se humanizou. Ele não nos levou para cima, Ele desceu até nós, Ele veio até nós, porque Deus é o Deus que vem. E ao longo das Escrituras, Deus vem mostrando exatamente isso, que Ele é o Deus que vem quando o homem precisa. No capítulo 3 de Gênesis, quando o homem peca, no versículos 7 e 8, diz que os olhos dos homens do primeiro casal se abriram, eles perceberam que estavam nus, coseram folhas de figueira e se taparam, e ouviram a voz de Deus que vinha na viração do dia, ou na brisa suave do dia, porque Deus vem quando a gente precisa dele. O Salmo 121, o salmista caminhando para Jerusalém, em meio aos perigos da caminhada, assim como eu e você enfrentamos perigos, ele diz: eu elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Jesus, o Deus que vê, é aquele que vem nos socorrer, que vem para perto de nós. É o Deus que age, não o Deus que nos observa como um telespectador, que observa as coisas que estão acontecendo, o jogo ou a peça teatral. Mas Jesus é o Deus que vem, e Ele intervém na história da nossa vida. Talvez, meu querido, hoje você precise que Deus intervenha na sua história de alguma forma. Eu quero te dizer no nome de Jesus, que esse Jesus que é o Deus que vem, Ele intervém na história da nossa vida. Terceira e última lição que eu quero tirar desse texto: se Deus conhece e Deus age, Deus também é aquele que envia. Porque uma das formas de Deus agir é através do seu povo. E Deus está sempre enviando. E aí Deus vira para Moisés e diz assim: Moisés, vai lá e fale com Faraó. Fale com Faraó. Eu estou te enviando ao Egito, estou te enviando a Faraó.
E aí Moisés vai dizer assim: ah, quem sou eu? Há 40 anos eu saí de lá fugido. Quem sou eu? Talvez a sua pergunta em alguns momentos seja: quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu para tomar tal decisão? Quem sou eu para fazer essa coisa? Quem sou eu? Quem sou eu para resolver esse problema? E muitas vezes nos sentimos impotentes diante das circunstâncias. E essa é a melhor sensação que eu e você podemos experimentar: impotência. E aí, sentir-se impotente é uma grande bênção, porque quando eu sei que eu não posso, eu descubro que Deus pode. E Moisés passou 40 anos no Egito, aprendendo a ser grande, conhecendo toda a ciência do Egito, daquela que era a maior potência da época, que fez coisas que nós estudamos até hoje sem entender. E Moisés conhecia isso que nós hoje, no século 21, não entendemos. Depois Deus o levou para o deserto por mais 40 anos, para que esse homem aprendesse a ser pequeno. Ser pequeno. Porque ele precisava disso. Porque a pior coisa que pode acontecer comigo e com você, meu querido, é a gente ficar soberbo. A gente achar que a gente é bom demais, que a gente pode tudo, que nós somos super homens, super mulheres, super crentes, super pastores, super presbíteros, super presbiterianos. A pior coisa que pode acontecer é quando a gente se acha bom demais. Aí Deus leva esse homem para passar 40 anos cuidando de ovelhas para aprender a ser pequeno. Porque ele precisava de mais 40 anos, que se introduzem agora no capítulo 3, aprendendo que Deus é grande. Porque o que eu e você precisamos saber é que Deus é grande. Por isso, quando ele diz para mim e para você: vai, a gente pode ir, porque Deus não nos manda a lugar nenhum que Ele não esteja disposto a ir conosco. Então, se Deus te mandar, você pode ir, porque Ele vai junto. Ele vai junto. Quando Moisés diz assim: quem sou eu? Deus vira para ele e diz assim: eu vou estar com você. Quem é você? Você não é nada, mas eu vou estar com você. Não é isso que Jesus disse para mim e para você? Eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, saiba que Deus é grande. Quando as coisas não fugirem ao seu controle, saiba que Deus é grande e que Ele controla todas as coisas. Tudo está nas suas mãos. Eu quero encerrar. Eu quero encerrar com 5 aplicações. Apesar de serem 5, e do meu microfone cair, eu pretendo ser bem rápido nessas aplicações. A primeira aplicação que eu quero fazer desse texto é: Deus nos conhece. Deus sabe as nossas limitações. Deus sabe o quanto nós somos pequenos. Mas aí o que eu preciso fazer é me lançar nas mãos desse Deus que me conhece. Se lance nas mãos do Senhor. Ah, mas eu sou assim, eu faço isso. Se lance nas mãos do Senhor. Apenas isso. Se lance nas mãos do Senhor. Se coloque nas mãos dele. A segunda aplicação que eu quero tirar desse texto é: saiba que o Senhor é o seu companheiro fiel. O que Moisés aprendeu nos próximos 40 anos que seguem esse texto é que Deus é o companheiro fiel. Deus é o companheiro fiel. E aí no final da sua vida, Moisés escreve o Salmo 90. E ele olha para Deus e ele faz uma comparação entre Deus e a sua eternidade e a limitação do homem. E ele termina o Salmo dizendo: confirme as obras das nossas mãos. Durante estes 40 anos, várias vezes Moisés pensou em desistir. Várias vezes Moisés reclamou com Deus.
Várias vezes Moisés achou pesado demais, mas em todas as vezes Deus mostrou que estava presente. Nos melhores e nos piores momentos, Deus sempre mostra que Ele está presente conosco. Então saiba que Jesus é o companheiro fiel. Jesus é o companheiro fiel. E por isso, você pode continuar caminhando, porque é Ele quem faz. É Ele que faz. Saiba que aí não é a sua força, não é a sua inteligência, não é o seu poder, não foi a capacidade de Moisés, aquilo que ele aprendeu nos primeiros 40 anos da sua vida, que fez com que ele libertasse os filhos de Israel, mas foi o Senhor. E como diz as Escrituras, porque é Ele quem opera em nós, tanto querer como realizar. Então, acredite que o Senhor é aquele que faz. A quarta aplicação que eu quero fazer desse texto é: adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Deus vira para Moisés e diz assim: Moisés, eu vou te dar um sinal de que eu estou te enviando. Depois que você libertar os filhos de Israel, você vai vir e vai adorar a Deus, vai servir a Deus neste monte. Você percebeu que o sinal era tão estranho, que não dá nem para a gente entender direito? Porque Moisés não está acreditando que Deus está enviando ele lá no Egito. Aí Deus vira para ele e fala assim: depois que você for no Egito e tirar o povo, aí eu vou te mostrar que eu estou te enviando. Mas só depois que você fizer, aí eu te mostro que eu estou te enviando. Por que isso? Porque o crente, o Filho de Deus, é aquele que vive e é movido pela fé. Pela fé. E não por aquilo que ele vê. Não por aquilo que ele acredita. Porque quando eu vivo pela fé, eu sei que o que aconteceu, o que acontece e o que acontecerá será realizado exclusivamente por Deus. E aí eu não busco glória nisso. A glória é dele, porque eu sei que é ele quem fez. E aí Deus vira para Moisés e diz assim: Moisés, o que você precisa fazer é vir aqui e adorar. Só isso. Vem aqui e adore. Quinta e última lição, aplicação que a gente tira desse texto. E a quinta e última é: tem muito mais pela frente. Tem muito mais pela frente. Moisés achou difícil ir lá falar com Faraó, mas depois de um ano de insistência com Faraó, o povo saiu do Egito. Eles saíram e eles adoraram a Deus ali em Horebe ou no Monte Sinai. Eles receberam as tábuas da lei, mas ainda haviam 39 anos de caminhada. 39 anos de caminhada. O que você está vivendo hoje é apenas te preparando para o que vai vir aí à frente. É Deus te preparando. É Deus forjando o seu caráter. É Deus te fortalecendo. Os ventos que sopram sobre nós é para que as nossas raízes se aprofundem mais em Deus, porque tem muito mais pela frente. E aí, nós cristãos pós-modernos, contemporâneos, gostamos daquela frase: o melhor de Deus ainda está por vir. A gente gosta disso, né? Que o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus já veio. O melhor de Deus é Jesus. E é só dele que nós precisamos. E aí os ventos podem soprar. Amanhã pode ser pior do que hoje. Mas eu sei que o melhor de Deus está aqui agora. Agora. E eu não espero aquele que vem,
porque eu tenho aquele que já veio, o Senhor Jesus. E aí eu posso caminhar, eu posso seguir em frente. Independente das tempestades, independente dos problemas. Essa semana a gente pode ficar doente, você pode pegar Covid, eu posso morrer, a morte pode chegar, mas nem a morte pode nos afastar da presença dele. Eu quero encerrar lembrando o que disse o nosso irmão Paulo em sua carta aos Tessalonicenses, quando Paulo diz o seguinte: quer vivos ou quer mortos, estamos ligados a Jesus. Em 2011, eu era pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana do Paraíso. A minha esposa estava grávida da nossa primeira filha. Nós tínhamos colocado o nome da menina de Ana Karen. E um dia, fazendo uma ultrassom rotineira, o médico disse que tinha alguma coisa errada, porque ele não conseguia mais ouvir o coração do bebê. E quem já perdeu um filho sabe que o menino não precisa nascer para você o amar. Foram dias difíceis. Então Deus me conduziu para esse texto de Paulo aos Tessalonicenses. E ele me mostrou que nem a morte pode nos separar dele, porque quer vivos, quer mortos, estamos diante deste Jesus que nos vê. Os seus olhos estão atentos em nós. E a morte não é o final. Um ano depois, Deus nos deu um presente, que foi o Isaac. E por isso o nome dele é Isaac, porque Deus nos fez rir novamente. Eu estou contando isso para você, meu querido, porque independente das circunstâncias, Deus te fará rir novamente. Deus te fará rir novamente. Então confie no Senhor. Apenas confie no Senhor. Vamos orar?